Direto do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificação. Lembrando que não custa nada e não demora mais que 10 segundos para fazer isso. E o trecho que vamos abordar hoje vai de Êxodos capítulo 1, versículo 1 e seguiremos até Êxodos capítulo 2, versículo 10. Nós terminamos o livro de Gênesis e hoje vamos começar a falar de Êxodos. Por isso do novo cenário e por isso o novo layout. O Êxodos é uma continuação de Gênesis, porém a sua história se passa aproximadamente 350 anos após o fim de Gênesis. Portanto, José, os seus irmãos e todas as pessoas da sua geração já faleceram há muito tempo. O faraó que fez de José primeiro-ministro do Egito e que chamou os hebreus para morar em sua terra como estrangeiros convidados de honra, também já havia falecido há muito tempo. E 350 anos depois, o trono do Egito era ocupado por um outro faraó, e este outro faraó pertencia a uma dinastia diferente daquela do faraó da época de José. Sendo assim, esse novo faraó que nós conhecemos agora em Êxodos, ele não sabia nada a respeito de José e também não sabia tudo o que ele já havia feito pelo próprio Egito, pela sua própria família e por muitos outros povos. E nesse mesmo período de 350 anos, entre o final de Gênesis e o início de Êxodos, os hebreus se multiplicaram imensamente, como Deus já havia prometido para Abraão. E esse novo faraó ficou com medo de que o Egito, por um acaso, fosse invadido e que os israelitas se aliassem aos inimigos e derrotassem os egípcios. Então, o faraó, com esse medo, ele vai tomar 3 medidas, cada uma a seu tempo, para evitar a multiplicação exagerada dos hebreus. E a primeira medida que ele toma é escravizar os israelitas, para oprimi-los, para subjugá-los, para mostrar poder, para mostrar quem é que mandava ali na região, tá? Nesse período de escravidão, os israelitas, eles foram obrigados, a preparar o barro e fazer tijolos para as construções, tá? Eles também tinham que fazer trabalhos agrícolas, e foi com esse trabalho escravo dos hebreus que os egípcios construíram algumas de suas pirâmides e também construíram as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Apesar disso, apesar de toda essa opressão, apesar dessa escravidão, os hebreus continuaram se multiplicando intensamente. Como a primeira não deu certo, o faraó se viu obrigado a tomar uma segunda medida. Ele então chama 2 parteiras dos hebreus, chamadas Sifrá e Puá, e lhes dá a seguinte ordem: quando vocês ajudarem as mulheres hebreias a darem à luz, se nascer um menino, vocês devem matá-lo. Entretanto, se nascer menina, não tem problema, vocês podem deixá-la viver. E pode parecer estranho que os hebreus tivessem apenas 2 parteiras. Quando Jacó saiu de Canaã e foi para o Egito, ele estava acompanhado de 70 pessoas, como nós vimos no Gênesis. Entretanto, quando Moisés libera
liberta os hebreus da escravidão, eles já somavam um total de 2 a 3 milhões de pessoas, um número muito grande, um número muito assustador. Então, pode parecer estranho que 2 parteiras desse conta de tantas pessoas. Entretanto, provavelmente Sifrá e Puá, elas deveriam ser as chefes das parteiras, deveria sim haver mais parteiras. Essas 2 deveriam ser as principais, as chefes, as que coordenavam todos esses trabalhos. Então, o faraó se dirigiu a elas, lhes deu uma ordem, querendo que elas instruíssem as suas subordinadas, passando a essa ordem para elas. E também é curioso o fato de que a Bíblia cita o nome das 2 parteiras hebreias, mas não informa o leitor qual é o nome do faraó. E como o Êxodo ele é um livro religioso, ao lê-lo nós focamos mais em aprender os valores morais, os valores espirituais, em aprender a mensagem de Deus, e muitas vezes nós acabamos não prestando atenção no valor literário que muitos dos livros da Bíblia têm, incluindo o Êxodo. Este livro, por exemplo, ele traz alguns momentos veladamente cômicos, tá? Ele traz também algumas ironias, ele traz alguns sarcasmos, e mencionar o nome das 2 parteiras dos hebreus, mas não o nome do faraó, é mais um exemplo dessas ironias e desses sarcasmos. E como as parteiras eram tementes ao Senhor, elas preferiram, elas seguiram as ordens de Deus e não as ordens do faraó. Ainda assim, é claro, o faraó iria confrontá-las, dizendo o seguinte: por que vocês não seguiram as minhas ordens? E a resposta das 2, as respostas de Sifrá e Puá foram o seguinte: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, cheias de melindres, elas têm muito vigor e dão à luz antes que as parteiras possam chegar. E se lermos esse trecho de forma séria, a resposta dada pelas parteiras vai parecer ridícula. Claramente, o faraó não acreditou e não acreditaria em uma resposta desse tipo, mas nós temos que ver esse trecho, essa passagem, de uma forma sarcástica, de uma forma irônica, tá? Como várias outras passagens desse livro. Quem lesse esse trecho lá no passado, quando o livro foi escrito, provavelmente essa pessoa riria internamente. Provavelmente essa pessoa riria por dentro com a resposta dada pelas parteiras. O que deve ter acontecido na realidade é que quando as parteiras receberam a ordem de matar os recém-nascidos do sexo masculino, elas simplesmente decidiram que não iam cumprir essa ordem, ou então elas instruíam as mães: caso vocês entrem em trabalho de parto, vocês só vão chamar a parteira após vocês terem dado à luz, tá? Assim as parteiras não teriam essa obrigação de matar os recém-nascidos do sexo masculino. Como elas fizeram, a vontade de Deus, apesar do risco, de contrariar o faraó, Deus foi bondoso com elas, Deus as abençoou e permitiu que elas tivessem as suas próprias famílias. Então o faraó apela para uma terceira e drástica medida. Ele ordena que todos os recém-nascidos hebreus do sexo masculino fossem lançados no rio Nilo, tá? Conter a multiplicação dos hebreus era uma questão de segurança nacional. Então, com isso em mente, o faraó
pede a colaboração e pede, né, a ajuda de toda a população egípcia. Os cidadãos egípcios, se soubessem, tivessem qualquer suspeita de um nasciturno hebreu do sexo masculino, o cidadão egípcio deveria informar as autoridades do Egito para que então eles tomassem as devidas providências. Neste momento, a história muda um pouco o seu foco, para de falar a respeito do faraó e suas medidas para conter a multiplicação dos hebreus e passa a falar especificamente de uma família de hebreus. Os nomes dos integrantes dessa família só serão revelados mais adiante na Bíblia e não no trecho que nós estamos lendo. Entretanto, por uma questão de didática, eu já vou dizer esses nomes e revelando, né, quem são os integrantes dessa família. Então, este trecho, mudando um pouco de foco, começa falando a respeito de um homem da tribo de Levi, chamado Anrão. Anrão se casa com uma mulher também da tribo de Levi, chamada Joquebede. Anrão e Joquebede tiveram inicialmente uma menina chamada Miriam. Eles vieram a ter um segundo filho, o qual foi chamado de Arão, e tiveram ainda um terceiro filho do sexo masculino, e este nasceu na mesma época em que o faraó, havia ordenado que todos os nasciturnos hebreus do sexo masculino deveriam ser lançados no rio Nilo. Joquebede, vendo o seu filho, ela percebe que ele tem algo de especial, e não foi apenas um instinto materno. É claro que toda mãe sente que o seu filho é especial, mas aqui ela percebeu que ele tinha algo de diferente, que ele tinha um brilho especial, que ele tinha um quê a mais. Então ela resolve esconder o garoto e consegue fazer isso durante um período de 3 meses. Quando ficou muito perigoso continuar escondendo o garoto, quando ficou muito arriscado continuar com isso, Joquebede pega então um cesto de vime, um cesto feito de junco, ela veda este cesto com piche e betume, ela pega o garoto, coloca dentro deste cesto e então coloca o cesto com o garoto no rio Nilo. O faraó ordenou que os recém-nascidos hebreus fossem lançados no rio Nilo. E, ironicamente, foi justamente isso o que o Joquebede fez. E foi, ironicamente, isso que acabou salvando o seu filho ao invés de matá-lo. Assim que ela colocou o cesto no rio, ela pede para sua filha Miriam discretamente e de longe observar o que aconteceria, tá? E novamente, por um acaso, por ironia, a princesa do Egito, a filha do faraó, estava se banhando no rio Nilo. Então ela avista o cesto e pede para uma de suas criadas ir buscá-lo. Quando ela abre o cesto, a princesa do Egito vê um bebê chorando. E logo ela percebe, logo ela liga os pontos e percebe que aquela criança era de alguma família dos hebreus. A Miriam, irmã do garoto, irmã do bebê, aproveitando a oportunidade, aproveitando a deixa, ela se aproxima da princesa do Egito e pergunta a ela, a senhora não gostaria que eu fosse chamar uma mulher hebreia para amamentar e cuidar do menino? A filha do faraó gostou da ideia e pede para Miriam buscar essa tal mulher hebreia para poder cuidar daquela criança que ela encontrou. A Miriam, é claro, de forma perspicaz, ela chama a sua própria mãe, ela chama Joquebede, que então se encontra
com a princesa e a princesa pergunta a ela: a senhora não gostaria de cuidar para mim dessa criança, né, de amamentá-lo, de criá-lo, e pode deixar que eu vou te pagar por isso, eu vou arcar com todas as despesas. E por um período, Joquebede teve o melhor emprego do mundo. Além dela cuidar do seu próprio filho, além de salvá-lo da morte certa, ela ainda foi paga por isso. Quando a criança foi desmamada, Joquebede devolveu o seu próprio filho para a princesa do Egito, que o adotou porque gostou muito da criança, se afeiçoou muito da criança e lhe deu o nome de Moisés. Infelizmente nós vamos ficando por aqui. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos e a gente se vê no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia.